Desde o início da criação do Bitcoin, qualquer investidor do mercado que comprasse Bitcoin 2 anos antes do halving do Bitcoin e vendesse um ano após, iria ter grandes chances de embolsar uma boa grana. Não tinha muito segredo, o Bitcoin seguia um ciclo bem tradicional. Um ano antes do halving ele subia pouco, no ano do halving ele subia um pouco mais, no ano pós-halving ele subia mais ainda e no ano pós-halving, ou seja, 2 anos depois do halving ele tinha um ano de queda. E assim foi até os dias atuais. Assim foi em 2016, assim foi em 2020, né, no halving de 2020, onde em 2021 a gente atingiu o topo histórico e em 2022 a gente começa a cair, e teoricamente assim está sendo até então. O único quesito agora é, será que a gente vai respeitar esse quarto ano e ter queda, ter uma correção no bear market? Aqui foi uma queda de quase 70%, aqui uma queda de 70%, aqui uma queda de 60%, foram quedas atrás de quedas. Será que dessa vez essa queda vai ser respeitada? Será que essa história de uma vela vermelha, 3 verdes vai continuar existindo? Bom, tá se concluindo por enquanto, a gente realmente tá renovando uma máxima histórica no ano pós-halving e por enquanto tá tudo indo certo. Só que será que com as compras que os governos estão fazendo, as empresas estão fazendo e todo esse capital que está entrando via ETFs, a gente vai ter um ano de queda ainda em 2026? Nesse gráfico aqui vocês talvez consigam ver melhor. A cada linha branca está dividida em um ciclo de 4 anos e as linhas amarelas representam os dias do halving. Se vocês forem ver, principalmente aqui a partir de 2015, né, já aqui no halving de 2016, a gente tem um ano de alta pequena durante o ano antes do halving. No ano do halving a gente tem uma alta um pouco maior, no ano pós-halving a gente tem uma alta muito intensa e depois tem queda. Então aí um ano antes do halving uma alta pequena, no ano do halving uma alta maior, depois uma alta bem intensa e um ano de queda. Uma alta um pouco grandinha aí, né, razoável, uma alta mais intensa no ano do halving, e aí agora teoricamente a gente tem que ter uma alta um pouco mais intensa ainda nesse ano, pra em 2026 a gente entrar no ano de queda. Isso seria o ciclo de 4 anos do Bitcoin. Então, coincidentemente, a gente sempre disse que as altas do Bitcoin eram guiadas pela chegada do halving. Alguns meses antes do halving, as pessoas começavam a comprar, né, e a alta do Bitcoin se intensificava, e cerca ali de mais ou menos um ano depois, a queda vinha e acabava toda a felicidade do mercado. E bom, se a gente pega nos ciclos passados, se você pega desde o ano pós-halving, ou seja, 2024 foi o ano do halving, agora 2025 é o ano pós-halving, a gente levou cerca de 329 dias desde o dia 1 de janeiro do ano pós-halving, né, para chegar num novo topo histórico, 343, 308, e nesse momento a gente se encontra aqui com apenas 126 dias, mais ou menos ali pós o halving, pós o início do ano pós-halving, e ainda estamos marcando novos topos históricos, ou seja, tem mais uma margem aí de cerca de 150 dias se o ciclo for se repetir pra gente continuar crescendo e depois disso começar a se preparar para uma queda. Mas depois de um tempo, o halving parece que parou de ser o principal catalisador da alta do preço do Bitcoin. A verdade é que o ciclo do Bitcoin não é mais definido pelo halving. Antigamente era um atrativo bem bacana realmente, as pessoas compravam Bitcoin por causa do evento do halving, fazia muito sentido e etc. A quantidade de Bitcoins por dia que eram criadas era realmente muito grande. Quando você cortava essa oferta pela metade, realmente dava um choque no mercado e as altas eram intensificadas. Mas hoje eu acho que tem muito mais a ver com esse gráfico aqui. Esse gráfico aqui mostra em amarelo a linha do preço do Bitcoin aqui em dólar, né? Então hoje aqui custando cerca de 107 mil dólares. E essas linhas aqui azuis verticais são o crescimento da quantidade de dinheiro em circulação pelo Banco Central dos Estados Unidos, o Banco Central da Europa, o Banco Central da China e o Banco Central japonês. Ou seja, o crescimento da quantidade de dinheiro em circulação pelas principais e maiores economias do mundo. E se vocês olharem bem para esse gráfico, vocês conseguem ver como principalmente desde 2016 esse gráfico respeita muito isso. O fator de injeção de dinheiro na economia, o fator de ter mais dinheiro em circulação é determinante para dizer quando que o Bitcoin vai subir ou vai descer. Quanto mais dinheiro está sendo jogado para o mercado através de juros mais baixos ou através de própria impressão de capital, é comum que a gente vai ver o Bitcoin subindo mais, porque se o juros está baixo, a pessoa tende a acabar investindo em ativos de maior risco, ou se o juros está baixo, acaba tendo mais dinheiro em circulação e as pessoas acabam investindo mais em ativos como o próprio Bitcoin e ele acaba capitalizando muito com isso. Não à toa que a gente vê aqui os picos. Em janeiro de 2018, a quantidade de dinheiro em circulação pelos principais bancos centrais estava crescendo 14% só naquele mês. E foi, coincidentemente, ali praticamente o topo do Bitcoin, quando a gente bateu aqui os 15 e 20 mil dólares por unidade. Mesma coisa em 2021, o topo do Bitcoin foi muito próximo. Se a gente bota o mouse aqui certinho aqui na linha azul, em fevereiro de 2021, estava crescendo em 21% a quantidade de dinheiro em circulação naquele ano. Ou seja, se você pegasse desde fevereiro de 2021 até fevereiro de 2020, o crescimento do capital dessas economias tinha sido em 21% em circulação, ou seja, tinha crescido muito. Se antes existiam 10 dólares em circulação, agora existiam 12 dólares. E não à toa o Bitcoin estava atingindo os seus topos novamente. Por isso que esse gráfico aqui também mostra o preço do Bitcoin aqui em laranja e aqui em azul ele mostra a taxa de juros americana determinada pelo Banco Central americano. E percebam como, geralmente, quando a taxa de juros está caindo, o Bitcoin está subindo. Quando a taxa de juros está subindo,
o Bitcoin tá caindo, querendo ou não, né? Ele continua subindo aqui nessa linha logarítmica, mas querendo ou não, ó, aqui tava 20 mil, aqui tava $1.118, aqui já tava $230, $400, isso porque a taxa de juros estava crescendo. Ela foi de 0,10 para 0,40 e ela foi crescendo. No momento que a gente tem uma queda na taxa de juros, a gente volta a ter alta no preço do Bitcoin. E o que é mágico é que dessa vez a gente não teve isso. A gente teve em 2014, em 2018 a gente não teve muito também, mas em 2021 a gente teve uma queda na taxa de juros absurdamente, e dessa vez a gente não teve praticamente queda na taxa de juros, e mesmo assim o Bitcoin está atingindo novos topos históricos. Se a gente olha para a taxa de juros americana aqui, negociada no mercado, cara, desde ali setembro de 2024, ela foi de 3,74% para 4,40%, chegou até a bater aqui 4,77%. Isso era o medo do investidor. Não fazia sentido emprestar dinheiro para o governo americano, porque tinha-se medo da política tarifária de Trump e quanto isso ia gerar de inflação, tinha-se medo se o dólar vai continuar sendo a principal moeda do mundo, depois do próprio BRICS, China, Rússia, estarem todos se unindo contra o dólar, e se até se os Estados Unidos têm dinheiro suficiente para pagar todas as dívidas que eles devem. Nesses próximos 4 anos, eles têm que pagar 27 trilhões em juros americanos. Ou seja, isso gerou uma preocupação e as pessoas passam a apenas a aceitar investir em títulos públicos se o juros estiver pagando bastante. Isso faz com que o juros suba e se torne ainda mais atrativo. Mas por que então as pessoas estão investindo no Bitcoin? Justamente por causa desse medo. Esse gráfico aqui mostra as principais ativos aí do mundo, né? Então aqui tem o S&P 500, tem o Russell 2000, tem o Dow Jones, tem um monte de índice aqui que vocês podem, por exemplo, ver a performance deles, e nesse momento o ouro está superando a performance de todos eles. A gente chama isso de indicador de rotação de capital. Significa que o ouro nesse momento está atraindo bem mais capital do que esses ativos, por isso que ele está performando super bem. E geralmente a gente só vê essa rotação quando a gente está em um período de medo no mercado. Então eu entendo que o que está fazendo com que o Bitcoin continue a subir é mais ou menos o que está fazendo com que o ouro também tenha agora atingido uma alta máxima. O investidor está com medo e hoje, no dia atual, ele olha para o Bitcoin praticamente como um ativo de segurança, um ativo de proteção contra risco, um ativo de reserva de valor, assim como ele enxerga o ouro. Não à toa a gente está vendo um monte de empresa comprar Bitcoin para os seus caixas. Então vamos lá, vamos dizer agora se realmente vai se quebrar o ciclo de 4 anos do Bitcoin. E a minha resposta é que ele pode ser quebrado sim, mas eu acredito que ele não será quebrado. Para o ciclo continuar, pelo menos da forma em que eu enxergo o ciclo, a gente tem que até o final desse ano atingir uma nova máxima histórica ou parar agora mesmo e começar quedas a partir do finalzinho desse ano ou início do ano que vem. E no cenário que nós estamos, eu acho que isso é muito plausível. A Europa já fez muitos cortes de juros e o Reino Unido também, e ambos já informaram que vão dar uma segurada agora nos cortes de juros, o que pode significar que eles já estão vendo um cenário um pouco diferente lá pra frente e que eles não podem continuar mais cortando juros, o que vai frustrar o mercado. Mas ainda tem uma margem de muita liquidez de capital que vai ser injetada nesses próximos meses com os juros mais baixos. A China tá colocando muito dinheiro na economia. Só na semana passada eles imprimiram mais de 1 trilhão de yuans, cerca aí de quase 200 bilhões de dólares para dar para bancos. As tarifas estão forçando muito eles a realmente acelerar a economia lá dentro, e para isso a impressão de dinheiro é essencial. Então, ao que parece, as principais economias estão injetando dinheiro, e até o próprio dólar mesmo. O próprio Estados Unidos, por mais que a taxa de juros esteja alta e isso dê uma diminuída na quantidade de dinheiro que está sendo colocado em circulação na economia, a gente ainda tem o fator pagamento de juros. O pagamento de juros hoje nos Estados Unidos é tão grande, a máquina pública está tão inflada e as pessoas estão com tanto medo de continuar investindo nos Estados Unidos que tem uma quantia absurda de dinheiro que hoje é paga em juros. Mas ao invés de voltar para títulos públicos e continuar ali mais ou menos só na economia pública, só na economia dos títulos e fazer com que a inflação não continue crescendo, já que os juros estão altos, não, esse dinheiro acaba indo para a economia privada e aí, né, as pessoas ou vão acabar empreendendo ou vão acabar investindo em ativos como esse, o que justifica também uma expansão monetária nos Estados Unidos nesse período, mesmo com juros altos. Então toda essa injeção de liquidez pode continuar e pode fazer o Bitcoin ficar flutuando, para mim, até chegar aqui numa casa dos 130, 138 mil dólares, até de repente a gente vê a Europa, a gente vê Estados Unidos, a gente vê o medo dos Estados Unidos saindo e as pessoas querendo investir mais nos títulos públicos, porque os juros ainda não vão cair muito rápido, os juros lá continuam altos e devem continuar por bastante tempo, deve descer bem devagar e deve ser bem atrativo os juros americanos ainda nos próximos anos. Então eu acho que faz muito sentido a gente depois ver um cenário de começar a ter uma correção nos ativos de risco. E aí a gente vê, por exemplo, o Bitcoin voltando na casa dos 70 mil dólares. Para mim seria um alvo bem legal, obviamente, né, com um processo bem mais demorado aqui, um processo bem chato, mas acabar chegando aqui na casa dos 60 mil dólares em 2026. E aí volta e reinicia o ciclo inteiro, volta aquela alta devagarzinho, depois vem altas mais intensas, depois altas mais intensas, e aí a gente bate 230 mil dólares, corrige de novo lá pro topo histórico anterior, que é na casa dos 130 na minha opinião, e continua esse ciclo
ciclo infinito, que é o que o Bitcoin tem vivido até hoje. Então essa é a minha opinião e eu acho que eu acredito que isso pode acontecer. O ciclo do Bitcoin pode continuar vivo e por mais que a tendência é que a gente sempre pense que dessa vez vai ser diferente, dessa vez tem a compra de muitos Bitcoins por parte do institucional, tem a compra de muitos Bitcoins por governos, pessoal, não importa, cara, ciclos econômicos existem e eles têm se respeitado e eu acho que é um grande erro sempre ficar pensando que dessa vez vai ser diferente. Geralmente a grande maior parte dos analistas e dos investidores acabam perdendo grandes oportunidades por pensar que dessa vez vai ser diferente, dessa vez vai ser diferente. Isso é um grande erro que muita gente corre e que fez com que muitas pessoas, por exemplo, não aproveitassem a obviedade que foi os últimos 10 anos do preço do Bitcoin de 2022, né? Na verdade aqui, né, os últimos 12 anos aqui, desde 2024, início de 2025 até janeiro de 2012, tudo aqui meio que tá acontecendo da mesma maneira, só que cheio de ruídos no meio para tentar fazer a gente se confundir. E claro, não tem como levar isso aqui como base só por realmente existir um ciclo. Esse ciclo é definido por macroeconomia, na minha opinião, e obviamente ela vai ser impactada, mas eu sinto que ele pode sim se repetir. O que não significa que você tem que se desfazer de todos os seus ativos também. Eu acho que a altcoins é legal na casa dos 130 mil dólares, já ir realizando, embolsar dinheiro. Se quiser já compra em Bitcoin, mas cara, Bitcoin toma cuidado para vender, tá? Existe esse mundo, tá? Existe esse mundo onde essa linha azul aqui vai acontecer e a gente vai ter uma alta infinita, tá? Mas eu acho difícil, tá? Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço para todos vocês. Se inscrevam no canal caso vocês gostaram. Se você estiver buscando uma carteira de investimentos para montar e cuidar do seu portfólio, aqui na Vault, a consultoria de investimentos que eu faço parte, que a gente gera a carteira de mais de 200 clientes e mais de 30 milhões sob gestão, a gente tem uma carteira que a gente passa para vocês e que não é só um produto de carteira recomendada não, tá? Lá tem aulas, tem lives todas as semanas que a gente senta e fala com vocês, tem relatório todas as semanas sobre tudo que tá acontecendo no mercado, então é quase um produto de educação, muito mais além do que só uma carteira recomendada. Primeiro link aqui na descrição, você consegue falar com o WhatsApp do nosso pessoal da Vault e falar que tem interesse na carteira, que a gente vai te mandar as informações e vai te explicar como que ela te funciona melhor. Espero que tenham gostado do vídeo, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.